Eu disse na aula passada que o livro de Judas se valeu de pelo menos 3 livros apócrifos: o livro de Enoque, a Ascensão de Moisés e o Testamento dos 12 Patriarcas. Esses livros apócrifos eram, assim, muito usados e respeitados na comunidade primitiva. E não faziam parte, não havia cânon naquele momento, e alguns deles foram, inclusive, considerados para fazer parte do cânon. É verdade que não podia ser um livro escrito por Enoque, e muito menos podia ser um livro escrito por Moisés, e muito menos podia ser escrito pelos 12 patriarcas, que eram os 12 filhos de Jacó. Isso, se, isso era uma prática comum na antiguidade, em que se atribuía o livro como sendo de alguém com renome, para dar credibilidade àquilo que se. Agora, eu queria começar hoje de um outro lado. Nós estamos desenvolvendo aqui uma hermenêutica comunitária, onde todos vocês podem falar, dar opinião, e aqui ninguém tem o direito de dizer você está errado. Temos que considerar a opinião de cada um. E, nesse sentido, eu levei assim um alerta, dizendo assim: Marcos, você está trabalhando os espirituais como sendo homens. E você deixou aparecer que só homens são aqueles que o livro de Judas está tratando. Os que dissimulam e se intrometem na comunidade. Você não acha que tem mulher também nesse processo? Elise, fala da parte das mulheres. O que você acha? Ah, deve ter, né? Acho que ambos podem estar errados. Oséias? Tem de tudo. É que não se falava da mulher, né? Mulher não era nem notada. E aí, Daniel, o que você acha? O que tinha mulher e criança, tinha, né? Não, mas eu estou dizendo que entrava na comunidade e se mostrava espiritual. Rogério, o que você acha? Sim, com certeza. A mulher, ela faz parte da Igreja de Cristo, né? Acho que talvez pelo processo da conversão de algumas, podem também ser pegas por aquelas filosofias que os homens estavam fazendo, quer dizer, anticristã, né? Ou É. anticristo, elas podem ter aderido também à ideia e talvez. É, quando me chamaram a atenção para isso, eu não tinha condições de estar conversando, porque veio um texto assim, como é que eu diria, que eu não sabia como poder devolver. Mas, basicamente, eu comecei a pensar na minha história. E, como eu disse para vocês, em fevereiro eu faço 50 anos de ministério. Então, eu tenho muita estrada no retrovisor. Eu comecei a pensar que, sim, às vezes apareceram nas igrejas, e talvez diferente dos homens, essas mulheres, elas tinham uma forma diferente de chamar atenção para elas em função de uma espiritualidade. O Oséias chegou a levantar uma lebre na aula passada, e ele disse do pessoal que levanta a mão e tudo mais. E o que eu percebi da minha história é que algumas vezes chegaram mulheres na comunidade, e eram comunidades presbiterianas, onde a oração, ela é uma oração, eu diria assim, monológica. Mas essa mulher começava a orar junto. Se não orar junto, pelo menos pegar uma frase ou outra e repetir, como se ela estivesse orando. Mas ela fazia isto e criava um certo desconforto na comunidade, mas, no fundo, ela queria ser notada como alguém que orava. Levantava as mãos. Tive uma vez um caso, eu estava numa igreja bastante tradicional em São José da Costa Rica, e o pastor estava fazendo a liturgia. Nisso, uma senhora começou a orar em línguas e falou uns 10 minutos em línguas. Quando ela terminou, ela falou assim: o preceito bíblico diz que quando há alguém que fala em línguas,
alguém que interprete línguas deve se manifestar. Há alguém aqui que interprete línguas? Ela levantou a mão. Falei, deve ser o marido dela. Não era. Ele falou assim, ela falou uns 10 minutos. Ele falou assim, o que ela disse é isso, isso e isso, e ele não falou mais do que 1 minuto. Aí o pastor, muito irônico, virou e falou assim, quero agradecer o irmão pelo dom de interpretação de línguas e de concisão. Aquela mulher queria mostrar que ela era mais. Isso eu já vi muitas vezes, já tive experiência. Uma vez eu estava num culto de aniversário de uma denominação, chamaram um grupo para cantar, e a líder do louvor pregou um sermão, e entre os pastores estavam ali, alguém cutucando, pede para ela parar. Aí até que o pastor tomou uma coisa e foi lá e falou, minha irmã, só agradecemos o testemunho, coisa e tal, e eu gostaria agora de dar a palavra ao pregador. Ela desandou, dizendo que estavam impedindo o Espírito Santo de se manifestar. Então, o mesmo preceito que se aplica aos homens, se aplica às mulheres, talvez por uma vertente de manifestação, porque eu não me lembro de ter visto alguém, homem, fazendo isso na igreja. Você lembra de alguma coisa assim, Oséias? É mais natural esse tipo de intervenção de mulheres mesmo, com esse dom de profecia, dom de línguas, né? Eu estou caçando aqui o original do grego, pelo menos no Bible Hub, ele usa o antropoi, né? Que é seres humanos, mas melhor traduzindo, seres humanos do que homens machos, né? Sim. Se fossem homens machos, seria androids, né? É muito raro, geralmente é mais com as mulheres mesmo, né? É muito raro, tipo, um homem interromper com uma oração, ou oração em línguas, talvez. Né? Elise, como é que você vê isso? Não, tem homem, tem mulher também, é que vocês não tiverem igreja pentecostal. E é que as mulheres acho que são mais corajosas para entrar numa igreja presbiteriana e começar a falar em língua. Deixa eu pôr aqui um dado agora, passando para frente, que é o seguinte. Essa coisa que está no final. Porque eu andei pesquisando e fuçando, e quando ele diz lá no começo, a fé que uma vez por todas foi dada, eu vi essa citação aqui. A pregação dentro da igreja cristã não consiste em apresentar coisas novas, a ortodoxia aí, em novas verdades, mas em confrontar os crentes com as verdades que já conhecem, mas que esqueceram ou estão menosprezando com toda a intenção. Eu achei isso interessante, especialmente em cima do que nós estamos estudando, porque cada vez mais, eu não sei se eu que estou meio... Eu tenho ficado assustado com a quantidade de gente trazendo ideias novas no seio da igreja, especialmente no ramo neopentecostal. Tem gente que está chegando como que se a única luz que caiu do céu caiu pelo buraco do telhado da casa deles. E nesse sentido que a igreja, ela deve se confrontar os crentes com as mesmas verdades sempre, porque eles podem ter abandonado. Eu não sei, Daniel, é mais ou menos isso que a ortodoxia prega? Ou assume? Porque assim, quando a gente entra no âmbito da, da tradição cristã, ou como nós chamamos aqui na Igreja Ortodoxa de tradição apostólica, a gente não traz nada de novo, a gente traz aquilo que é perene, né? Não no sentido de perennialismo, de Shuon ou Genon, não tem nada a ver com isso aí. Mas é perene porque, assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Então há uma perenidade nisso aí, né? Tá. Então por isso que, assim, a pregação cristã, ela não é de novidade. Ela é do velho que sempre é novo. Né? Aí eu estou me lembrando de uma música que o Oséias e o Rogério sabem de cor. A Elise também. Conta minha velha história,
que é um hino tradicional no meio presbiteriano, né? Que é essa repetição. Só que é uma repetição que me faz lembrar de uma história que eu li de um curso de teologia narrativa. O sujeito trouxe uma folha, de toda aula ele trazia uma folha de algum conto, alguma coisa que alguém tinha escrito, e esse contava de um casal, já casados há mais de 50 anos, que moravam nos pés das montanhas nevadas nos Estados Unidos. E o texto dizia assim: e ele olhou para ela e disse: as montanhas começaram a ficar nevadas. E ela falou assim: começaram. E ele completa: era a 56ª vez que ele dizia a mesma coisa naquela época do ano, e era a 56ª vez que a esposa dizia a mesma coisa, mas aquilo era uma novidade para eles. E ele terminava: isso é o amor. É a possibilidade de repetir a mesma história sem nos cansarmos dela. História de Natal, história da Páscoa, os parábolas. Se a gente fosse ficar aí fazendo uma anotação de quantas vezes nós fomos ouvindo na nossa história as histórias bíblicas, o problema não está em repetir, o problema está em inventar coisas. E é isso que esse texto está dizendo aqui. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Anjos. Depois, igualmente Sodoma e Gomorra. E eu estava dizendo aqui, terminamos dizendo isso, que os que não guardaram, aquele que está ali do lado, e também o que está ali do lado depois, igualmente Sodoma e Gomorra, são, eu diria assim, adereços, são ornamentos para aquilo que ele quer dizer. Ele quer dizer, anjos, ele tem guardado em trevas. Seres humanos também foram ajuizados. E ele vai colocar aqui, então, uma dimensão de que o juízo de Deus não faz acepção se é anjo ou se é ser humano. Os dois sofreram a sentença. E isso ele está chamando a atenção, porque na doutrina que existe ali, eles estavam dizendo, nós vamos escapar do juízo. Qual é o estado original dos anjos? A inocência, a santidade. Qual a imoralidade de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas? Trabalhar Sodoma e Gomorra como sendo capital do homossexualismo é uma interpretação que só começou com o sacerdote católico em quase 1900. O pecado de Sodoma e Gomorra era a da não hospitalidade àqueles forasteiros que chegaram. Eles não foram recebidos pela cidade. Antes, foram recebidos por Abraão e eles queriam desonrar esses visitantes, porque eles achavam que não eram dignos da hospitalidade da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas isso é um capítulo à parte e não é o que nós queremos trabalhar aqui. Eu disse que ele colocou 3 comportamentos do cristão, e agora ele coloca 3 dos dissimulados: contaminam, rejeitam e insultam. Eles contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os anjos. Veja que agora ele vai pegar. Nem o arcanjo Miguel ousou pronunciar sentença difamatória contra o anjo. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. O que me chama a atenção aqui é esse respeito, eu diria assim, esse temor que eles tinham de não avançar o sinal, presumindo uma autoridade que não tinha.
E aqui me chama a atenção a quantidade de pastores que amarram Satanás todo dia, que dão ordens para Satanás, que entrevistam Satanás. Esse texto diz que eu devo vamos dizer assim, respeitar, mesmo se tratando do diabo. Veja, quando entrou em conflito com o diabo, o arcanjo Miguel, que na estrutura hierárquica angélica que se conhecia, era a figura máxima, não teve coragem de pronunciar sentença difamatória. E disse: o Senhor repreenda você. Essa arrogância autoritária de gente que quer amarrar, expulsar, fazer e dar, estão trabalhando com o diabo de uma forma, desculpe a expressão, mas eu acho que é o que está aqui, desrespeitosa com o diabo. Como é que se vê isso, Rogério? Você acha que o diabo merece respeito? Se merece respeito? Bom, eu acredito assim, dentro da questão bíblica, bom, acredito que não, né? Pensando assim, né, nessa questão de entidade, né, em si. Porque o que acontece? Eu lembro que eu tive uma experiência com uma pessoa, quando eu estava orando com os irmãos na igreja, e de repente essa pessoa se levantou de forma assim estranha, e ela com a voz diferente, quer dizer, ela não estava em si, ela estava fora de si. Sim. E totalmente, mas assim, eu não cheguei a falar repreendendo assim na hora. Sim. Eu fui abraçar ela nesse caso. Aí quando eu abracei ela, aí sim ela voltou ao normal. Tá. Eu tive essa experiência, né. Então foi Elise, isso. você acha que o diabo merece respeito? Eu acredito, porque desde que ele tenha poder, eu devo respeitá-lo. Como é que Jesus agiu quando esteve diante do diabo, na tentação? Eu não podia ter amarrado, expulsado, mandado. O Daniel, ele foi desrespeitoso com o diabo na tentação? Não, pelo contrário. Ele usou de autoridade, mas não faltou com respeito. Oséias, você está coçando o bigode aí, rapaz? O que é que está rodando nessa cabeça? É que eu estou vendo assim, o texto tem mais a ver com acusar e julgar. Então, lembrando que Jesus ensinou a gente, não julgueis para que não sejais julgados, né? Acho que se aplica aqui também. Não proferir um julgamento e uma acusação. Eu poria aqui uma coisa que também me incomoda muito. A quantidade de situações em que as pessoas, de maneira leviana, atribuem a Satanás. O que seria de muitos crentes se não tivesse Satanás e tivessem que eles assumir as culpas das barberagens que cometem? Lembro de uma vez que, numa reunião de pastores, eu disse que no campo prático havia no mundo evangélico brasileiro um diteísmo. Deus e um outro igual a Deus, que é Satanás, que a gente tinha que estar dando uma força para Deus para poder vencer Satanás. Meio assim como que a gente tinha que fazer torcida para que Deus ganhasse no octógono a luta contra Satanás. Esses, porém, esses que se metem a perder o respeito com Satanás. Quanto a tudo que não entendem e difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até
até nessas coisas se corrompem. Veja, esses espirituais, eles fazem afirmações severas, retumbantes, e dão a impressão de que entendem de tudo. E Judas é duro nessa hora, vai dizer, como animais irracionais, eles se corrompem das afirmações que fazem. Gente, quantas pessoas vocês já tiveram que cruzar no caminho que sabiam de tudo de teologia, sabiam tudo de doutrina, e que no fundo, era como pastel chinês, você dava uma cortada no canto e só saía vento. Você já viu isso, Rogério? Sim, já vi isso já. Eu já até me identifiquei já, achando que eu sabia de tudo. Oséias, você já viu isso? Lá nos alunos de seminário? Pois não tem? Os professores e os alunos. Você se lembra de algum que você conheceu? Ah, sim, bastante, né? Que acha que sabe tudo. Na ortodoxia tem histórias assim? Tem. Inclusive, eu estou para escrever um livro, chama Suma contra os Mancebos. E ele vai dizer aqui, veja, ai dele. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Judas não era um teólogo. O Judas não era um pastor de uma comunidade. O Judas era um cristão comprometido com aquilo que ele acreditava do evangelho. Ele era o cara que brigava, e isso ele vai pedir, que lutem pela fé, que uma vez por todas. Ele brigava pelo que ele acreditava. E ele passa essa experiência para os outros. E ele vai dizer aqui de forma dura: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Caminho de Caim e inveja do irmão. Quantas novas denominações foram criadas por pessoas que tinham inveja do pastor da igreja onde eles estavam? Quantos hoje estão no erro de Balaão de receber para impetrar a bênção, mercantilizando a palavra, e foram destruídos na revolta de Corá, nessa tradução. Aqueles que não acreditavam na liderança de Moisés, que se levantaram contra ele. E um versículo que essa gente que faz essas coisas gosta, que não deve se levantar a mão contra o ungido do Senhor. Vocês já ouviram isso? Eu já. Hã? Eu já. Você já viu? Mais de Já uma vi. vez, né, Elise? Sim. Oséias, você já viu isso ou já falaram isso por alguma vez quando você tentou enquadrar um sujeito? Pois é, e parece que essa unção é permanente e revogável, viu? Sim. É Rogério, status de poder. status de poder. Rogério. Sim, e ainda, pelo status de poder, caiu. Teve uma pessoa que falou assim, de fato, ó, não toca no ungido, porque aqui é o extremo, e, na verdade, caiu o pedestal, né? Caiu do trono. Literalmente, tá na lona. E Que coisa. o interessante é que quando essas pessoas caem, se aplica aquele versículo que há muita controvérsia, mas é usado para falar da queda de Lúcifer, né? Que ele arrastou com ele 1/3 das estrelas do céu. Ou seja, toda a queda de uma dessas estrelas arrasta muita gente com eles. Daniel, esses problemas vocês não têm na ortodoxia, né? Ah, não, ortodoxia é o pé no céu, né? Todo mundo é perfeito, já, ó, tá até crescendo asa em mim já. Então, vocês já têm aí o quê? 1000 anos de experiência histórica. Tem sim, tem muito. Inclusive, nós tínhamos um diácono da igreja russa aqui no Brasil que levou, acho que
2/3 das estrelas do céu, né? É, E caiu feio. Agora ele é do tantrismo. sei. Então, para você ver, né? Até alguns santos são de pau oco mesmo, né? Esses. Quem são esses? Esses. Ah, tá. São os santarrões. São os santarrões. Veja que ele usa aqui uma expressão rochas submersas. E eu me lembro de uma vez, eu ouvindo aí um testemunho de um missionário que trabalhava na Amazônia, e tinha que subir uns igarapés, e ele disse que uma das técnicas era colocar uma pessoa do barco na ponta da frente, e essa pessoa ia avisando onde é que tinha pedra submersa. E ele fazia sinal para o barqueiro que estava lá atrás desviar das pedras. Porque a pedra submersa ela não é visível. Ela está um pouquinho abaixo d'água, mas ela arregaça os cascos. Lá na cidade minha, no meu tempo de adolescência, tinha um lugar lá que chamava Bueirão. Era um riacho que corria lá embaixo da coisa, e havia assim um local em que esse riacho fazia uma curva para passar debaixo do trilho do trem. E era um lugar assim que a gente enforcava a aula, ia lá nadar, e toda tarde a gente ia para lá nadar e coisa e tal. Só que tinha um lugar do Bueirão, onde tinha formava o túnel para a água passar por baixo, que dava para pular e mergulhar. Só que lá embaixo tinha um pedaço de uma ponta de trilho que ninguém via, mas estava lá. Então, só as pessoas experientes é que pulavam de lá de cima. Porque elas sabiam onde é que elas podiam pular para escapar da coisa. Isso aqui, ele está dizendo, esses caras que se infiltram nas igrejas, eles são pedras que não ficam à vista. São pedras submersas, mas que se você não tomar cuidado, arregaça o casco de um navio. E aí ele vai dizer, sem qualquer receio. Outras versões trazem sem qualquer recato. Lembra quando eu falei daquela palavra no grego, de pessoas que tinham perdido a vergonha? Que não tinham medo de cometerem as suas coisas publicamente? Está aqui. Eles não têm recato. Eles invadem as festas, eles invadem os cultos e não tem desconfiômetro. Eles se expõem. E aí tem uma coisa que eu não consigo entender no Judas. Primeiro ele diz que eles são dissimulados e infiltrados. E agora ele vai dizer que não, que são gente assim, eles são rochas submersas, mas ao mesmo tempo não tem recato nenhum. Oséias, como é que você concilia essas duas versões dentro do próprio Judas? Não, acho que ele aqui está se referindo ao participar da festa, do banquete, e sem temor, vamos botar essa palavra aí. Acho que isso caberia melhor. O original é afobos, sem medo. Eles não tinham medo de participar. Não tinham medo, não tinham temor, né? Não tinham respeito, de novo, no tempo que já passou. Elise, você vê desse jeito também? Eu acho que sim. Tá. Rogério. É como se fosse uma sutileza, né? Tem uma sutileza, eles têm essa tal de coragem, mas é muito sutil, levando para a parte, claro, daquela experiência espiritual, né? Que é mais voltado para isso mesmo. E essa sutileza, com certeza, eles são como rochas submersas, né? Que fazem, então, o povo tropeçar. Ô, Daniel, estou lembrando de uma coisa aqui que é mais ou menos o seguinte: o cara que entra de penetra numa festa de casamento e depois vai lá na frente, pega o microfone para dar um brinde ao casal. Tá? Entrou, ninguém percebeu, estava lá com todo mundo, daqui a pouco o cara, sem recato nenhum, vai lá
E não faz uma coisa estrondosa, mas uma coisa fora daquilo que estaria no seu escopo. Aliás, o seu escopo para nem estar lá. São pastores que apacentam a si mesmos. Gente, eu tenho um medo dos autodidatas da fé. Eu acho que já, não sei se vocês já leram uma coisa que eu contei de uma experiência que eu tive. Nós estávamos na República Dominicana, um cara chegou para levar a gente para um acampamento, umas 3 horas de distância, e nessa história entrou um cara junto que ia ser o preletor do encontro. E ele sentou no banco de trás, eu também, e o representante da Igreja dos Estados Unidos na frente, eu tinha ido para traduzir para ele. Daqui a pouco, não demorou mais 2 minutos, o cara falou assim: qual é a sua opinião sobre o livro do Apocalipse? Eu, falei, não vou entrar. Não, é um livro que está na Bíblia. Ah, sim. Mas qual é a sua opinião sobre os 666? Eu falei, oh, Deus do céu. Falei para ele, olha, a única coisa que eu sei e tenho certeza é que existem mais de 666 interpretações. Porque quem interpretou desse jeito não fez isso com jejum, com oração. Eu fiquei jejuando 7 dias, eu peguei o livro do Apocalipse e eu fui ler sem comentário, sem ter nada. Eu fui só o Espírito Santo falando para mim. E aí ele soltou aquela coisa horrorosa. Aí eu falei em inglês para o sujeito, o gringo na frente, falei assim, falei para ele em inglês porque ele não ia entender. Faz uma oração para tirar esse cara do meu caminho. Rapaz, mas não demorou 5 minutos, o carro quebrou. Mas quebrou de um jeito que não dava para ir para frente. E nós fomos pegar o ônibus que passava para levar a gente, só que o ônibus não cabia todo mundo e ele ficou no outro ônibus. Aí eu virei pro gringo e falei assim, podia orar, mas também não caprichava tanto assim. Essa coisa, vamos dizer assim, a glória dele é que ele tinha descoberto uma interpretação dos 666 sem ter lido nada. Era pastor que a si mesmo se apacenta. Não ouve, não lê, não estuda, não conhece a história, não conhece a teologia, não conhece outras versões de Bíblia. É a dele mais nada. Gente, as igrejas têm um problema seríssimo com esses auto-instruídos. São nuvens sem água. Eu lembrei disso esses dias, porque eu levantei cedo e eu olhei aqui para o lado de Indaiatuba, mas estava um temporal. E como nós estávamos sem chuva, eu falei, oh Deus, obrigado para a chuva que vem vindo. 1 hora depois, nada de chuva e a nuvem tinha ido embora. Você espera algo deles e eles não têm. Aliás, a Sueli falou hoje para mim uma coisa que a gente repete 1000 vezes. Ninguém dá o que não tem. Árvores sem frutos. Que passagem da Bíblia lembra isso para vocês? Acho que é Salmo número 1, né? A figueira estéril. A figueira estéril, Salmo 1. Porque aquele que é plantado junto ao ribeiro de águas dá o seu fruto. Essa gente não está na comunhão, essa gente não está na fé, essa gente não participa da vida cristã, por isso são figueiras estéreis. Árvores mortas e sem raízes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma árvore arrancada. Quando morre, vai lá um trator, cavoca em volta e depois eles tiram e a raiz vem tudo e tem um peão. E eu fico pensando como é que pode ter árvore sem raízes. Uma planta sem raiz não vai para frente. E ele vai dizer outra coisa aqui. Ondas bravias que só sabem sujar por onde passam. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de andar na praia de manhãzinha, no dia 1º de janeiro, depois da festa de Réveillon? É um negócio assim, eu diria assim, assombroso a quantidade de lixo que o mar devolve. Passam tratores coletando e são toneladas de lixo.
Vocês conhecem alguém que por onde passou deixou sujeira? Onde passou deixou coisa mal feita? Fala, Daniel. Não, alguém, né? Alguém. Eu poderia citar nomes aqui, mas por uma questão de ética eu me reservo o direito de ficar quieto. Mas quero dizer que o meu alguém tem que pôr alguns S's no final dessa reta aí. Tem gente que não faz nada certo, só suja por onde passa. São estrelas sem rumo. Que ideia vem na sua cabeça quando você vê isso aqui? A outra tradução diz estrelas errantes. A ideia que me vem são estrelas cadentes. Você não sabe bem de onde ela veio, tem uma luminosidade pequena e desaparece. Muitos desses, ou quase a totalidade desses espirituais são assim. Vêm, brilham por alguns segundos e somem. Não tem vida perene. São reservados ou são julgados para a escuridão eterna. Tenta lembrar nas igrejas que vocês tiveram, algumas dessas pessoas que vieram, brilharam, depois de um tempo já tinham ido embora e deixado sujeiras. Você se lembra de algum caso assim, Oséias? Pois sim, teve caso de pessoas recém-convertidas que davam aquele testemunho, então ganhavam espaço, porque o testemunho dava ibope, então a igreja botava aquela pessoa num pedestal muito cedo, então sem ter ainda uma base, sem ter sido pastoreado, né? Então acaba, o ego sobe junto no pedestal e depois o tombo é grande, né? Sim. Eu estou me lembrando do Paulo escrevendo a Timóteo: a ninguém imponhais as mãos precipitadamente, ao neófito, o novo na fé. Ou seja, dá um tempo de experiência. Eu me lembro de uma igreja que recebeu um desses e não sei o que, fez tudo por ele, e até arrumaram, montaram uma casinha para ele, e o cara depois sumiu e vendeu o que a igreja tinha dado para ele. Eu me conheci um outro caso de um pastor muito eloquente, muito trabalhador, muito consagrado, muito. Lá na República Dominicana, quando menos assustaram, ele tinha vendido a igreja para um outro pastor, com toda a membresia, tinha vendido os bancos que tinham na igreja e tinha vendido a bomba d'água do poço que tinha na igreja. E o cara sumiu. O Daniel pensa o seguinte: o cara vende uma igreja com os membros e o cara pagou X pesos por cada membro que estava lá dentro. Não presta quem vendeu e não presta quem comprou. É por isso que Caifás rasga as vestes, né? Sim. E é lamentável dizer que isso acontece na igreja. E Pedro vai alertar, e isso não é coisa de agora. O Pedro vai dizer assim: aqueles não apacenteis o rebanho por sorte da ganância. Como tem gente que não lê essa Bíblia, viu? E se lê, não sabe aplicar a própria vida. Foi a respeito deles que profetizou Enoque, o sétimo depois de Abrão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Foi a respeito deles que o Enoque profetizou e eles praticaram a insolência. Veja, praticaram insolências, está falando desses que se infiltraram. São murmuradores. Vocês já ouviram pessoas que são mensageiras da desgraça? E uma pessoa que cada pouco ligava aqui em casa: e aí, como é que tá? Ah, como é que tá? O quê? Porque meu filho, porque dá tão sem dinheiro na conta, porque o meu caso, porque só sabia trazer enfermidades, problemas financeiros, desavenças na família. Aí uma vez eu falei para ela: conta uma bênção, por favor. Como assim, irmão? Por isso são pessoas descontentes.
eu diria assim, são pessoas que brigam com a sombra. Não gostam do que vem no espelho. São guiados pela paixão. São arrogantes. E isso é uma coisa que está lá atrás. Aquele cara que a si mesmo se apacenta, que não aprende com os outros, aquilo que... O sujeito que é autodidata, ele tem a arrogância porque ele crê que o que ele sabe é a verdade. Por quê? Porque o que ele aprendeu não foi confrontado por outras pessoas. São interesseiros. Eles têm um interesse. E no caso específico, aqui de Judas, me parece, era o interesse no sexo oposto. Gente que ia para a igreja para conseguir algum casinho lá. Quando vocês veem esse emaranhado de características, e eu vou depois pegar todas elas na próxima aula, vou pôr todas elas juntas, veja só uma coisa, os cristãos são colocados com 3 características: amados, chamados, amados e guardados. Preservados é outra versão. 3 características para os cristãos, com 3 comportamentos: misericórdia, paz e amor. São essas os objetivos da vida cristã. Quando chega lá para frente, ele vai dizer um monte de características desses caras, que eu vou elencar depois, dizer quantas características eles têm. E um dado interessante é o seguinte, eu soube, uma vez me foi contado que o FBI tem um curso que ele dá para os seus agentes de descobrir como a nota é falsa. A nota de dólar é falsa. E eu, na hora, eu imaginei, putz, os caras devem ter uma coleção de notas falsas lá e ficar mostrando. Aí o sujeito me disse, não. Eles dão uma nota verdadeira e fazem os caras conhecerem todos os detalhes da nota verdadeira. Porque quando eles conhecerem a nota verdadeira, a hora que pegar uma nota falsificada, de pegar, ele já sabe. De pôr contra a luz, ele sabe. Se eles fossem ensinar como é que são as falsas, cada dia tem uma falsificação diferente. O que Judas está dizendo aqui para nós é: a característica do cristão é essa. Vejam aqui as notas falsas que vocês têm. Confronta esse comportamento com o comportamento de produzirem misericórdia, paz e amor. Esses caras não fazem isso. Eu tenho uma pergunta. Sim. Qual seria a forma que a igreja poderia prevenir pessoas de caírem na lábia desses aproveitadores? Ensinando a verdade. Agora, eu vou citar um exemplo, um texto do Paulo. Há certas pessoas que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você concorda com essa posição, Daniel? Concordo e vivencio muito isso. Ah. Realmente os autodidatas de hoje são um grande problema pastoral para nós, né? Sim. Lidar com isso. Gente que sabe mais até que Deus, né? E são os que mais criticam os posts que vocês fazem no grupo ortodoxo. Tá. A gente tem um problema hoje é uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado, né? De católicos insatisfeitos que buscam a igreja ortodoxa, né? Sim. Eles são um grande problema quando eles chegam. Eles criam uma série de problemas, assim. E a minha prática é aumentar o catecumenato. Sim. Oséias, você acha que isso de ensinar aquilo que Judas está pondo como características do cristão é o jeito de evitar certas dores de cabeça com esses infiltrados? Esse contraponto é interessante, né? E eu estou lembrando das listas de Paulo lá em Gálatas, Efésios, né? A lista do fruto do Espírito é sempre menorzinha do que a lista dos pecadores lá, né? Sim. Então, e parece mais simples, né? Mas é tão difícil, né? E eu estou lembrando aqui, né? Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia, né? Tá.
Rogério, eu vou Eles pôr uma são coisa muito, aqui, pensa nele. Fala, Elisa. eles são muito fingidos, enganadores. Sim. Então, como cuidar das pessoas que são ingênuas, né? Eu vou contar uma história para vocês. Tá bom. Não, eu perdi as outras aulas, né? Mas eu queria só ver, assim, de tudo que nós vimos hoje, eu penso que no Novo Testamento, Judas tem uma característica profética, né? Sim. Seria um livro profético do Novo Testamento. Portanto, ele, de tudo isso que a gente viu, eu acabei não acompanhando as aulas anteriores, mas ele chega a se encaixar numa literatura apocalíptica ou não? Não, Não, né? não chega. E ele foi muito questionado pelo fato de usar os apócrifos. Tá? Sim. Então, não chega, muito pelo contrário, muitos dos comentaristas dizem que ele tem um caráter poimênico e homilético. O Rogério, é o seguinte, tem um exemplo de um cara espiritual que se meteu na igreja, criou uma confusão, a gente não sabe direito de onde veio nem por onde saiu, a estrela cadente. É o Apolo na igreja de Corinto. Você concorda que ele se enquadra nessas características aqui da carta de Judas? Ah, sim, de fato concordo, até pelo fato... É que essas características, ela pode se resumir em um, eu acho, que seria o egoísmo, né? Ou narcisismo nos dias modernos. Isso, melhorou. Aí dá Isso pano aí. para manga. André, você acha que o Apolo foi um desses infiltrados espirituais lá, um pneumático? Essa coisa que a gente fala, né, é uma heresia, é um diferente, né? Então, e qual é o prazo de validade da heresia, né? Daniel, você acha que o Apolo foi um infiltrado pneumático aí na comunidade de Corinto? Ih, rapaz, pergunta difícil, hein? Pensa nisso.